Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista. Nós vamos continuar aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, as nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a clicar aí no nosso vídeo, a curti-lo e a compartilhar o nosso vídeo com as pessoas da sua família, seus amigos, colocando, por exemplo, no status do WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus e assim possam se encontrar com o próprio Deus através da sua palavra. No próximo domingo, 28 de janeiro, nós vamos celebrar o 4º domingo do tempo comum. E nós vamos escutar na primeira leitura, uma leitura tirada do livro Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 15 a 20. A palavra Deuteronômio quer dizer segunda lei, porque foram um conjunto de leis que Moisés transmitiu ao povo nas planícies de Moabe, entre a Jordânia e Jericó, quando o povo de Deus estava prestes a entrar na Terra Santa, isso no 40º ano de sua caminhada pelo deserto. No livro do Deuteronômio nós temos 3 grandes discursos de Moisés ao povo, lembrando tudo aquilo que o Senhor tinha transmitido a ele lá no Horebe, no Monte Sinai. E a leitura que nós vamos escutar neste domingo foi tirada do 2º discurso de Moisés, no livro do Deuteronômio, do capítulo 18, no qual nós temos as explicações de Moisés, dizendo quando vocês tiverem um rei, como deve ser este rei, quem deve ser e como ele deve ser. Depois, Moisés explica ao povo como devem ser os sacerdotes quando eles chegarem na Terra Santa, quem e como devem ser os sacerdotes. E por fim, Moisés fala dos profetas, explicando como distinguir os verdadeiros profetas dos falsos profetas. E é falando dos profetas que Moisés anuncia ao povo um grande profeta, o novo Moisés. Então vamos ler um trecho da primeira leitura que escutaremos neste próximo domingo. Farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em meu nome. A tradição judaica interpretou essa passagem como um anúncio do Messias. Então o Messias será o novo Moisés, esse grande profeta, será um profeta maior ainda que Moisés. É por isso que, se você pegar a sua Bíblia, lá em João capítulo 1, versículo 21, quando os judeus enviam os sacerdotes e levitas para perguntar a João Batista se porventura ele não seria o Messias, eles perguntam para João Batista, és tu o profeta? De que profeta João Batista os sacerdotes e levitas estavam falando? Do grande profeta que o Senhor anunciou ao seu povo através de Moisés, o novo Moisés. Nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que o novo Moisés é Jesus, o que nos mostra de modo particular o Evangelho segundo São Mateus. Não sei se vocês sabiam, se por um acaso você for ler o Evangelho segundo São Mateus, durante todo o seu Evangelho, ele quer nos mostrar que Jesus é o novo Moisés. Claro que este ano nós não estamos no ano A, no qual nós escutamos o Evangelho segundo São Mateus, estamos no ano B, escutamos o Evangelho segundo São Marcos. Embora São Marcos não vise diretamente mostrar que Jesus é o novo Moisés, claro que ele quer mostrar que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que Deus enviou para nos salvar. E antes de continuar, não sei se vocês sabiam que os 3 primeiros evangelhos, os evangelhos sinóticos, chamamos assim os 3 primeiros evangelhos, eles podem ser divididos em 2 grandes partes, né? Então eles vão do início até a profissão de fé de Pedro em Jesus, é a primeira parte. A segunda parte é aquela que vai da profissão de fé de Pedro até a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E São Marcos, como São Mateus e São Lucas, ele quer mostrar, na primeira parte do seu evangelho, que nós começamos a escutar,
que Jesus é o Messias, ou seja, que ele é o grande profeta que o Senhor prometeu ao seu povo através de Moisés. É o que nós vemos no evangelho deste domingo. O evangelho deste domingo foi tirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Jesus estava pregando em Cafarnaum e todos estavam admirados. Por quê? Porque ele pregava com autoridade. O que quer dizer esse pregar com autoridade? Para entendermos isso, é necessário que você pegue a sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 7, versículo 14. O que você vai ler lá em Daniel, capítulo 7, versículo 14? Você vai ler lá a grande visão que Daniel tem do trono de Deus. Ele vê o ancião de muitos dias, né, que nós identificamos a Deus Pai, e de repente aparece o Filho do Homem, o Messias. E o ancião de muitos dias confere ao Filho do Homem, ao Messias, glória, reino e autoridade, que na língua que falava Jesus, o hebraico, se diz Sholtana. Então, quando o evangelista São Marcos diz que as pessoas estavam admiradas porque ele falava com autoridade, ele quer dizer, claro, que Jesus é o Messias, porque a ele foi conferida a autoridade. Em segundo lugar, falar com autoridade significa, o próprio evangelho deste domingo vai nos dizer, que ele não ensinava como os mestres da lei. Como que os mestres da lei ensinavam? Eles ensinavam repetindo a tradição dos antigos. Um tal disse isso, outro tal disse aquilo, etc. e tal. Então, Jesus ensinava com autoridade porque ele não repetia os ensinamentos antigos, ou seja, o ensinamento vinha dele. E por que vinha dele? Porque Jesus, queridos irmãos e irmãs, é o próprio autor da lei. Foi a Trindade Santa que deu a Moisés, no Monte Sinai, todas as leis que nós temos lá no Antigo Testamento. Então ele falava daquilo que ele conhecia. Ele é, vamos dizer assim, um legislador, aquele que entregou a lei a Moisés. Então ele fala daquilo que ele conhece, como ele nos diz lá em João capítulo 12, versículo 50. Jesus nos diz que tudo que ele nos transmitiu, ele aprendeu de quem? Ele aprendeu do Pai. Por isso que ele fala com autoridade, com a certeza, ele sabe que o que ele está falando é a verdade. Claro, ele interpreta a lei como ela deve ser interpretada. Em terceiro lugar, falar com autoridade, a resposta está também no evangelho deste domingo. Significa que ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Ou seja, a palavra de Jesus não é simplesmente uma palavra bonita que toca os corações, etc. Não, a palavra de Jesus, ela tem autoridade porque ela tem um poder de transformar. Ele prega e depois com a sua palavra ele expulsa os demônios. Neste próximo domingo nós escutamos o relato do primeiro exorcismo que Jesus fez na sinagoga de Cafarnaum. Jesus prega e depois ele expulsa o demônio do coração de um homem. A palavra de Jesus tem o poder de transformar porque é a mesma palavra de Deus. Lá no Gênesis, como vocês sabem, Deus disse que o mundo foi feito. A palavra de Jesus é a palavra criadora, que tem um poder de transformar a minha e a sua vida, que tem um poder de transformar todas as realidades. São João Crisóstomo, comentando o evangelho de domingo que vem, esse primeiro exorcismo que Jesus fez lá em Cafarnaum, ele diz o seguinte: quando os demônios dizem para Jesus, tu vieste para nos perder, o que significa esse se perder? Então São João Crisóstomo diz que, em outras palavras, os demônios queriam dizer o seguinte, que Jesus veio destruí-los, fazendo nascer no coração do homem os pensamentos divinos e impedindo-nos de continuar, impedindo os demônios de continuar a encontrar no coração do homem asilo. Ou seja, a palavra de Jesus, ela tem o poder de desalojar o mal do nosso coração, da nossa vida, porque é a palavra criadora que tem o poder de tudo transformar. Queridos irmãos e irmãs, eu convido você neste domingo, não sei como está a sua vida hoje, talvez você se sinta aí aprisionado pelo mal, através do pecado, através
de certos sofrimentos pelos quais você passa, Jesus tem autoridade para transformar a sua vida. E a autoridade que Jesus tem é uma autoridade que transforma. Jesus pode transformar o seu coração. Por isso, hoje mesmo, mas neste domingo, quando você for à sua paróquia, à sua comunidade, celebrar a Santa Missa, participar da Santa Missa, vá até Jesus e diga a Jesus: Jesus, com a autoridade que tu tens, liberta-me, cura o meu coração, manda embora do meu coração, da minha vida, da vida da minha família, todo mal, para que eu possa, com o coração livre, cantar os teus louvores. É isso que eu desejo para você, que você possa realmente experimentar a autoridade de Jesus na sua vida, a transformá-la através da sua palavra. Deixo aqui a minha bênção para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir.